Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Estamos começando o nosso momento juntos aqui no programa A Vida em Foco. E a nossa transmissão se dá pelo satélite, também no canal digital aberto e pela internet no YouTube TV Evangelizar Oficial. E o nosso programa de hoje está todo voltado para a saúde. Saúde mental, saúde física. Por isso nós vamos trazer dois temas muito importantes. O primeiro deles, falar sobre o luto e de que forma que nós devemos continuar, porque é parte da vida, né? Mas não significa que seja fácil. Por isso teremos aqui uma especialista para falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu converso com a doutora Fernanda Sartori, que é médica psiquiatra e vai nos ajudar neste tema. E dentro da saúde também vamos falar sobre os benefícios do cochilo. Eu não sei se você tem tempo para isso, mas nós sabemos que em grande parte do mundo existe, inclusive, esta forma corriqueira de lidar depois do almoço, não é? Então, fique aqui comigo, vamos descobrir juntos, começando o programa A Vida em Foco. Nós vamos começar hoje por esse tema que é tão delicado e tão importante que a gente fale, o luto, não é? Luto que ninguém quer passar por ele, essa é uma verdade. Todos evitam esse assunto. Quem está passando quer que termine, ou melhor, talvez uma sensação de que não tivesse acontecido. Então, é algo muito sensível. E é justamente por isso que nós queremos tocar nesse assunto com uma profissional que vai nos ajudar da área da psiquiatria. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo seu tempo aqui. Doutora Fernanda Sartori é médica psiquiatra, então, como eu disse, e imagino que esse tema seja talvez mais recorrente para você do que para nós falando aqui, né? Quais que são algumas características que o luto traz? É tristeza que nós estamos falando? Tem, de repente, um ciclo? Fala um pouco pra gente. Claro. Na verdade, quando nós falamos de luto, é uma reação, tanto psicológica, emocional, física, frente a um estresse, em particular, a perda de alguém muito importante. Então, assim como nós temos reação a estresse, qualquer tipo de estresse que acontece na nossa vida, a reação do luto é uma reação ao estresse, mas como eu falei, com essa particularidade. Então, vem com uma carga emocional muito intensa, muito forte. Não dá para falar de um tipo de reação de luto, porque cada pessoa vai reagir de um jeito, depende muito também de como foi essa perda, de quem foi perdido, se foi de modo repentino, se foi algo que aconteceu paulativamente, se já tinham questões difíceis nessa relação com a pessoa que se foi. Então não dá para falar de uma maneira só de vivenciar o luto. Mas, em geral, o que nós observamos do ponto de vista psicológico, comportamental, é que o luto passa por algumas fases. Então, por exemplo, é muito comum que comece com uma fase de choque, de entorpecimento. Muitas vezes o corpo também sente esse choque, né? A pessoa, por exemplo, não consegue dormir, não consegue comer, sente uma dor no peito muito forte. Tem pessoas que chegam a ter medo de que vão infartar, né? Então, o corpo também reage a essa reação emocional típica do luto. Depois dessa fase de entorpecimento pode vir assim, emoções como raiva, ou então incredulidade, uma contestação, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a pessoa que eu amo? Será que isso é verdade? Será que eu estou tendo um pesadelo? Talvez uma mistura da realidade com... Isso pode acontecer. E além dessas fases, também é comum, depois disso, vir a tristeza. Se é que acontece nessas fases certinhas. Geralmente é tudo misturado. Mas assim, o mais comum é que aconteçam essas emoções e depois vem a tristeza. Depois que você reconheceu que aquilo de fato está acontecendo, que não tem o que se fazer, que aquilo não está no seu controle, é normal que a gente sinta tristeza, se sinta para baixo, se sinta desanimado. Sente uma parte da gente indo embora, porque de fato né? Eu falo que o luto é como se fosse um buraquinho ali no coração e você não vai tampar esse buraquinho, você só vai aprender a viver com ele.
E depois disso, é normal, pelo menos é o que a gente espera, o que a gente chama de um luto normal, um luto esperado, vira uma fase de reorganização. Porque a pessoa se reorganiza, como eu falei, né, em torno desse buraquinho, em torno desse buraco que se abriu na vida dela, ela vai se reorganizar, tanto do ponto de vista emocional, psicológico, quanto comportamental, com a vida dela, com as outras pessoas que ela ama. Então, essa seria a fase de reorganização. Portanto, é comum que o luto tenha essas fases. Como eu disse antes, não acontece de maneira fixa, estanque, tem variações entre pessoas, mas são descrições clássicas, digamos assim, que nós temos das reações normais de luto. Entendi. E existe alguma forma, dentro dessas variações que você mencionou, de repente tornar mais curto esse luto, ou não é nem saudável pensar assim? Porque às vezes a pessoa não quer esse sofrimento, né? Existe isso? Pensar assim é saudável? Atrapalha mais? O que você diria? Olha, eu não digo que exatamente vai fazer com que isso não seja saudável, mas é claro que tem sinais que nós observamos, eu digo nós, assim, profissionais da saúde mental, que pode fazer com que aquela pessoa, ao reagir dessa forma, ela tenha mais chances de evoluir para um luto complicado, que nós chamamos, né? Tá. Ou luto complicado, ou luto patológico. E uma dessas formas de reagir é não querendo sentir. Porque é muito importante você dar espaço para essa emoção. Tá. Né? Como eu falei, depende muito de quem foi que você perdeu. Mas se você perde uma pessoa muito importante na sua vida, é natural que você sinta dor, tristeza, que você vai ter até que rever a sua própria identidade sem essa pessoa agora. Então, muitas pessoas que evitam sentir esses sentimentos ruins, às vezes se distraindo com coisas, se distraindo, por exemplo, mergulhando no trabalho porque não quer pensar nos problemas, ou mergulhando até em coisas mais nocivas, né, substâncias psicoativas, ou ficar viciado em joguinhos, em videogame, enfim, diversas formas de vício. Às vezes isso anestesia a pessoa e tira ela do foco da dor, que traz um alívio temporário, mas isso pode trazer consequências depois. Tanto que também é reconhecido o chamado luto tardio, de uma pessoa que fugiu muito disso no início, Sim. mas depois ela acaba vai vir em algum momento. Vocês veem isso como profissionais. Em algum momento esse luto tem que ser vivido. Se a pessoa vive antes, ela também resolve antes a situação. Depois ela pode vir com um peso diferente até. Não num sentido de algo que se deva fazer, mas o que é mais recomendado, Sim. de fato, é que se possa dar espaço para essa dor, para esse sentimento. Vai ser mais saudável. Sim. Não que tenha uma fórmula só, não é isso que eu quero dizer. É difícil dizer assim, tem que fazer isso, sendo que é algo específico da pessoa. Pessoal. Eu entendo o que você quer dizer. Mas existem as recomendações também, com base na observação, que é o que você está trazendo, né? Minha querida, e com base, por exemplo, já que você é da área da psiquiatria, existem casos em que seja recomendado o uso de medicamento por causa de um luto? Pelo luto especificamente, eu diria que não. Mas, como eu estou dizendo, tem casos que evoluem para um luto patológico. O manual diagnóstico que nós usamos principalmente, chamado DSM, ele trouxe na versão mais atualizada dele o transtorno de luto persistente. Tá. O que seria o transtorno de luto persistente? São basicamente reações de luto patológico, aquele que eu já tinha falado, né? São reações reconhecidas ali como uma reação não normal, que está se prolongando muito, que a pessoa não consegue se reorganizar a partir desse luto, está demorando muito para conseguir se reorganizar. A memória dela só gira em torno dessa perda, ela tem muitos sentimentos de culpa, ela não consegue tirar a cabeça disso. Então, isso pode ser um transtorno de luto. Mas não necessariamente nós vamos usar medicação. Acho que o primeiro passo é uma avaliação, porque nós temos que entender assim a dimensão desses sintomas, que dimensão esses sintomas estão tomando. Eventualmente, a primeira linha de tratamento ali seria a psicoterapia. Tá. É um tratamento psicológico. Mas se o prejuízo que está trazendo na vida dessa pessoa está muito grande, o sofrimento está muito grande, ela tem sintomas físicos, como por exemplo, ela não consegue mais dormir, ela teve alteração muito importante de peso, ela não consegue recuperar a memória. Às vezes, nesses casos, vai bem sim, ou melhor, né, está indicado o tratamento medicamentoso. Tá. E aí, eu também falo sobre a depressão, que nem sempre é fácil fazer essa distinção entre um transtorno de luto complicado e uma depressão.
A depressão, a principal característica dela é a perda de prazer nas coisas e a sensação de não conseguir mais sentir prazer nas coisas. É lógico que quando você está vivendo uma reação de luto normal, principalmente no início ali, a pessoa pode se sentir assim. Mas quando isso está acontecendo de forma prolongada, quando a pessoa tem pensamento de querer morrer, de querer ir para junto dessa pessoa que ela perdeu, não de uma maneira pontual, mas de novo, né, de maneira persistente. Ela tá vivenciando problemas também para conseguir funcionar novamente, seja no trabalho, seja nas relações dela, seja pessoalmente. Isso pode sinalizar depressão. E isso é mais importante ainda se a pessoa já tinha uma depressão antes, né? Ou então ela já estava tratando depressão e aí se soma um luto. Nesses casos, nós temos que ficar mais alerta em relação à necessidade de fato, indicar tratamento medicamentoso. Tá, entendi. Com relação à psicoterapia, que você mencionou, que pelo jeito é uma parte bem importante de um tratamento. Sim. Eu queria até ir antes um pouco, né? Um luto em si. O luto, por si só, ele já traz as dores do luto, independente se isso vai se prolongar, se isso vai ser patológico ou não. Você acredita que seria uma boa saída que as pessoas que estão passando por perdas significativas, que já comecem, de repente, já comecem um tratamento de psicoterapia, por exemplo? Seria uma indicação válida? Na minha opinião, sim. Mas eu considero que nem todo mundo tem acesso à psicoterapia. Não é um tratamento exatamente barato. Mas quando disponível, quando acessível, eu acho sim bastante recomendado. Eu acho que é um tratamento não invasivo, no sentido que não é medicamentoso e que tem um potencial muito bom de ajudar essa pessoa na elaboração desse luto. Não que nós não conseguimos fazer a elaboração do luto sozinhos por nós mesmos, mas pode facilitar, sim, o caminho. Sim. Você ter um apoio de um profissional com você. Sim, entendi. Muito bem. Minha querida, algo que você queira acrescentar, que eu não te perguntei? Acredito que não. Então agradeço, viu, a sua presença aqui. Seja sempre Eu que bem-vinda à agradeço. TV Evangelizar. Tem um convite para você que me acompanha de todo o Brasil. Em breve, nós teremos o primeiro Evangelizar é Preciso acontecendo na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Então, eu peço para você nesse momento tomar a atitude de fazer a sua inscrição. E talvez você esteja estranhando a gente pedindo a inscrição para um evento que é gratuito, mas é justamente porque será realizado no Maracanãzinho. Então nós precisamos ter a segurança, uma solicitação do Corpo de Bombeiros para controlar o número de pessoas. Então eu peço que você já faça a sua inscrição, se você ainda não fez, porque será ainda este mês. Então você está vendo a data, dia 26 de julho, a partir do meio-dia, você estará conosco, não estará? Na cidade maravilhosa. Será o primeiro Evangelizar é Preciso, Rio de Janeiro. Então, nos encontramos lá, fazendo parte deste momento histórico. E qual é a sua programação para amanhã? Porque eu já te falo que nós teremos aqui o Arraiá do Seu Vigário, que nós nos divertimos muito. Nós damos risada junto com o Padre Reginaldo, os causos que ele conta. O Ministério Evangelizar também super animado. Cada dia aprontam uma, né? Cada ano é uma história. O que será que vem esse ano? Mas a gente sabe que teremos muita evangelização, teremos música, teremos momentos de devoção. Então, basta que você faça a sua festa aí na sua casa, junto com a gente. Eu sempre sugiro que você estoure pelo menos uma pipoca, faz alguma coisinha aí também, faz desse momento a sua festa junto com a gente aqui na TV Evangelizar e nos acompanhe em todo o Brasil a partir das 19 horas neste dia 4 de julho aqui na TV Evangelizar. E agora nós vamos falar mais sobre saúde e introduzir para você o conceito da fitoterapia, que usa mais os tratamentos naturais e são técnicas de muitos séculos. Acompanhe comigo. Marcela usa medicamentos fitoterápicos há pelo menos 20 anos. Eu sou alérgica a alguns compostos muito populares, né, nos medicamentos convencionais, então eu acabo recorrendo a fitoterápicos para suprir essa minha questão da alergia, né? Produzidos a partir de plantas, folhas e raízes, os fitoterápicos têm origem natural e são regulamentados pela Anvisa,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Toda a produção acontece em laboratórios como este, com equipamentos específicos. Toda a matéria-prima, originada de plantas, passa por um processo de industrialização. Geralmente são indicados para ansiedade, depressão e inflamações, mas também podem auxiliar no tratamento de doenças bacterianas. Existem medicamentos, por exemplo, que são utilizados para o tratamento de infecções urinárias, né? Mas é claro que isso, obviamente, tem que ser de comum acordo com o médico. Apesar da origem natural, é preciso cuidado. O uso sem orientação médica pode trazer riscos e a automedicação continua sendo uma prática perigosa. Quais são os principais relatos associados ao uso de plantas medicinais, de forma desordenada, sem orientação ou de fitoterápicos? Atividades hepatotóxicas, então existem medicamentos que são tóxicos para o fígado. Então, são cuidados que a gente precisa ter em relação ao uso desses medicamentos, porque são efeitos que podem ser observados. E sabe, um cuidado natural que nós temos também disponível é o tal do cochilo. Então nós vamos ver os benefícios que ele tem para a nossa saúde. Depois do intervalo, saímos com imagens de Cascavel, no Paraná, que me acompanha pelo canal 50.1. Cascavel, que é um dos maiores polos do agronegócio do Brasil e sede do Show Rural, um dos maiores eventos do setor na América Latina. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o programa A Vida em Foco e lembrando a você que está conosco nesta caminhada de evangelização que nós estamos ainda com a campanha de Jesus das Santas Chagas ativa e você pode participar conosco desse momento tão importante para ajudar-nos a realizar os objetivos que nós temos para esse ano de 2025, dentre eles a melhoria dos equipamentos de transmissão para que a gente continue chegando aí na sua cidade, mas também poder ir a outras cidades e por isso a expansão é um outro objetivo que nós temos para este ano e também as melhorias do terreno da Terra Prometida. Já estamos dando os primeiros passos nesta construção que será maravilhosa, que será a sua casa aqui na cidade sede da obra Evangelizar é Preciso. Então, como que você faz? Cara, eu quero ajudar e eu quero saber como que eu faço. Primeiro, se você já é associado da obra, você recebeu na sua casa um boleto amarelo. Esse boleto é exclusivamente destinado à campanha de Jesus das Santas Chagas. Mas se você não é associado, mas apoia esta obra, me acompanha aqui, acompanha a nossa programação, então você pode fazer um Pix para o CNPJ, que está disponível para você também no nosso site. Então, te peço, nos ajude durante toda esta campanha que vai até agosto. E assim nós também poderemos enviar para você, que nos ajudar todos os meses, aquela devoção especial de Nossa Senhora do Carmo, que foi abençoada pelo Padre Reginaldo Manzotti no Monte Carmelo e vai chegar aí na sua casa com a oração de Nossa Senhora do Carmo, a devoção que você tem aqui como obra Evangelizar, ela que é a madrinha desta obra. Então, muito obrigada a você que já nos ajudou e que está fazendo parte desse momento junto com a gente. Agora, recadinho para você aqui na nossa programação. Você, mulher de 40, 50, 60, 70, 80, até os 90 anos, já parou para pensar em tudo que você já viveu? Histórias, lutas, conquistas, a sabedoria do olhar, a segurança no seu sorriso e a elegância seu jeito de ser. E sabe de uma coisa? Esse brilho que você carrega merece ser visto pelo mundo. A Milano Models é a primeira agência de modelos feita especialmente para mulheres como você, reais, autênticas e maduras. Aqui, a idade não é um limite, é um diferencial. Se um dia você olhou no espelho e pensou, eu ainda posso, pode mesmo. A Milano Models, a gente acredita que a beleza não tem prazo de validade. Ela tem história, tem expressão e ela tem verdade. Você não precisa ser modelo profissional, nem ter experiência.
Você só precisa ser como você mesma, com suas marcas, seus traços únicos e sua essência. A publicidade está mudando e as marcas querem mulheres com personalidade, mulheres reais. O mercado está finalmente abrindo os olhos para quem sempre teve tanto a mostrar, mas ficou invisível por tanto tempo. Agora é a sua vez, a sua chance de ocupar um lugar de destaque. Tá vendo esse QR Code na tela? Pegue o seu celular, aponte a câmera para ele e você vai direto para a nossa página para se cadastrar de forma fácil, simples e segura. Quem sabe o próximo rosto de uma campanha de TV, moda, beleza, não pode ser o seu. Não deixe o sonho para depois. Você não parou no tempo, você evoluiu com ele. A Milano Models são modelos reais com histórias reais como você. Você é única e o mundo precisa ver isso. Vamos então falar sobre os benefícios do cochilo. Primeiro, saber se isso é uma prática que traz benefícios para qualquer idade, para qualquer cultura. A gente sabe que no Brasil o pessoal não tem muito tempo, eu acho que para isso. Não que falte vontade, sabe, doutora? Doutora Cíntia Rosa está aqui com a gente, ela que é otorrinolaringologista, médica do sono também, vai poder falar bem sobre essa questão do cochilo, né? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para esclarecer, né, que na verdade essa questão que muitas vezes é cultural ou que gera essas dúvidas mesmo para as pessoas. Sim, porque a gente vê, a Europa tem muito disso, né? A Europa Exato. Que tem um outro ritmo, acredito, acabam até fechando o comércio depois do almoço por algumas horas, alguns países. A gente aqui no Brasil não tem muito isso, não sei se a gente pegou muito mais o ritmo dos Estados Unidos, que também são mais acelerados, né? Mas existem benefícios para a nossa saúde desse cochilo? E o que é esse cochilo, né? A gente está falando de quanto tempo, por exemplo? Então, assim, normalmente esses cochilos, né, que é muito estudado, são cochilos breves, em uma meia hora em média, após o almoço. Então, no início da tarde. Mas os cochilos, eles são fundamentais nos primeiros anos de vida. Isso então é importante a gente explicar. Então, quando um bebezinho, ele nasce, ele tem uma necessidade maior de fazer vários sonos durante o dia. Então, um sono polifásico. E que depois, com uns 3, 4 anos de idade, ele vai perdendo aquela necessidade de ter o soninho da tarde e acaba consolidando o sono noturno. Com a idade, na terceira idade, muitas vezes acontecem alguns distúrbios do sono. Então, eles podem até avançar a fase, dormem mais cedo, tem por questões de medicamentos, de outras comorbidades, dormem com uma pior qualidade ou menor quantidade e necessitam também de um sono durante o dia. Então, são essas fases principais. Então, não significa que todo adulto jovem, todo adulto precise fazer um cochilo. Acho que a pergunta mais importante é entender por que você precisa dormir à tarde, né? Será que você está dormindo de forma suficiente à noite? Será que a qualidade do sono ela está boa? Então, a primeira pergunta que a gente, como médico do sono, se faz é assim: por que de repente você está tendo sono, né? O teu alerta está diminuindo. Então, isso é uma coisa importante. A principal causa de sonolência excessiva diurna no mundo é a privação voluntária. A nossa geração dorme meia hora a menos ou até 1 hora a menos do que gerações anteriores. Então, isso é um ponto importante, né? Então, como a gente comentou, culturalmente, por questões de hábitos, muitas pessoas, elas gostam de fazer o cochilo. Porque fisiologicamente é interessante, mas a gente tem uma tendência a ter essa propensão para o sono de tarde, porque a nossa temperatura corporal, ela também tem uma pequena queda nesse período. Há uma queda à noite e isso pode dar uma propensão para o sono, né? Então, isso pode acontecer. Então, por isso, talvez no inverno também um pouco mais do que no verão? Tem essas variações? Pode ter uma variação. Pode favorecer mais. Mas o importante é a gente entender assim, quando dorme demais de tarde, por exemplo, algumas pessoas experimentam isso, elas dormem muito tempo, meia hora, passa 1 hora, elas acordam meio como se elas estivessem de ressaca. Acordam estranhas, parece que você tem assim uma dificuldade de começar a fazer as atividades. Então, dormir demais também não é bom. Aí é pior, né? É pior, aí piora. Pior do que ficar com sono. Porque se você pensar que os principais estudos que mostraram um benefício de um cochilo, por exemplo, para melhorar o alerta de um trabalhador, de alguma pessoa que realmente precisa, se você dormir demais e você tiver essa inércia do sono, que a gente fala que esse período que você acordou, você ainda está um pouco estranho, você vai ter um risco de um acidente de trabalho. Né? Então, e além disso, desse risco do alerta, um
cochilo muito longo à tarde, ele pode atrapalhar o teu sono principal, que é o da noite. Aí sim vai ter um problema maior. Exato. Então, uma pessoa que já tem uma dificuldade para pegar no sono, para manter o sono, não é muito interessante que ela faça um cochilo, né? Então, o ideal é assim, tem que perceber o que está dentro da tua rotina, o que se encaixaria melhor, um cochilo não muito longo e também perceber, opa, de repente eu tô ficando muito sonolento, mas o que pode estar acontecendo no meu sono à noite? Será que eu tô dormindo tarde? Será que eu tô dormindo pouco? Será que eu tô dormindo mal? Tá roncando muito, por exemplo, e pode ter uma apneia do sono. Então, esses pontos são bem importantes, assim, né? Para alertar. Entendi. Então, você acredita que é muito mais com relação à idade, né? Você mencionou. E se tiver algum problema. Exato. Se a gente fosse pegar aí vamos supor que as pessoas tivessem o tempo para fazer o cochilo, você acha que seria uma boa prática de adquirir ou não? Isso é bem interessante. Tem alguns estudos de revisão sistemáticas, eles avaliam vários estudos que muitos foram feitos em laboratório. Então, assim, testes, por exemplo, você podia me perguntar, será que vai melhorar a minha memória, o meu alerta, a minha função executiva? Então, fizeram vários testes e as pessoas que cochilavam, de fato, tinham uma melhor resposta do que aqueles que não tinham o cochilo. Mas era em situação... agilidade, talvez. Isso, uma resposta melhor nesses testes, né? Porém, testes assim, como eu falei, cochilos não muito longos, né? Mas o que acontece é que a gente não sabe isso na vida como ela é, né? Como seria isso isso num na estudo. Prática mesmo, né? Exato, né? Na prática mesmo. Entendi. Então, quando é difícil que as pessoas consigam já dormir à noite, ainda às vezes tirar um tempo para dormir de tarde, né? Eu acho que se você sente que você vai ficar mais alerta, se você tem condições de 20 minutinhos, meia hora, pode ser benéfico. Agora, se você está precisando dormir demais à tarde para ficar bem, aí já tem estudo mostrando que quem precisa cochilar demais pode ter um risco maior de doenças cardiovasculares. Por quê? Pode ser que a qualidade do sono à noite não é boa. Por exemplo, um paciente que tem apneia do sono. Então, ele dorme 8, 9, 10 horas, mas acorda cansado do mesmo jeito. Então, ele tem essa propensão a cochilos durante o dia e aí pode estar associado com um problema do sono, que é grave e que pode ter uma repercussão cardiovascular. Então, isso que você colocou, acho que é interessante, né? Se a pessoa já acorda cansada, isso daí já é um sinal de que tem algo errado, né? Então, obviamente, ela vai ter sono durante o dia. Exatamente. Você tinha que acordar, ter aquela sensação que o teu sono foi bom. Sim. Eventualmente, tudo bem. Mas se de uma forma frequente você acorda, parece estar precisando dormir mais, tem que rever a quantidade e a qualidade do sono. Agora, existe algum estudo que fala, por exemplo, de questão hormonal ou mesmo da questão do gênero? Porque, por exemplo, a mulher, ela muda muito ao longo do mês. Muda. Né? Ela sente mais canseira em alguns períodos. E daí, nesses casos, seria mais benéfico um cochilo, por exemplo? A gente tem, a mulher, além de ela ter uma tendência maior a ter insônia, então ela tem mais chance de ter insônia do que os homens, assim como os homens roncam mais e tem mais apneia. Ao longo da vida da mulher, ela pode manifestar diferentes distúrbios. Então, depois da menopausa, elas podem aumentar, por exemplo, a chance de ronco e apneia que não tinha antes, e a qualidade vai ficar pior. Essa questão hormonal também pode fazer com que ela tenha mais dificuldade para manter o sono. Então, o ideal é que procure ajuda, né? Ou seja, sempre vai ter um gatilho ali, vai ter um motivo para isso. Exato. Então, assim, tem que investigar, tem que tentar deixar, né, se possível, fazer um tratamento, né? A gente sabe que nem sempre é possível fazer para as questões hormonais, né? Quando a gente fala de reposição, por exemplo, e avaliar como que ela vai ficar. Se ela pode colocar na rotina dela um cochilinho depois do almoço e ela ficar bem, é importante só ter esse cuidado de não dormir demais e nem muito perto também do teu horário de dormir do sono principal. Então, é esse período ali no início da tarde, né? Que é o que poderia ter um benefício. Pra gente fechar, e os adolescentes também têm mais sono ou não? Tem. E os adolescentes é uma questão bem interessante, porque eles têm uma necessidade de sono maior ainda. Mas isso no período da noite também ou considerando o dia? Porque parece que começa a picar em certas fases. A questão dos adolescentes é bem interessante. Além deles ainda precisarem de mais sono, então vamos botar aí 8, 10 horas em média, e não como um adulto já, né, é normal, eles têm também um atraso da fase de sono. Olha que interessante. Então, a liberação da
aquela melatonina, que é o hormônio da noite, que, né, vai dar o início ali para o processo acontecer do sono, ele acontece mais tarde nos adolescentes, fisiologicamente. Então, eles têm uma tendência muito grande a querer dormir cada vez mais tarde. E as escolas, o ensino médio, infelizmente, começam muito cedo. Então, eles ficam extremamente vespertinos nessa fase da vida, mas o mundo é muito matutino para eles, né? Quando a gente fala da escola. Então, eles geralmente estão privados de sono. Tanto que no fim de semana, o que eles fazem? Dormem até meio-dia, até 1h da tarde. Faz o que a gente fala de um jet lag social. Então, eles atravessam fusos horários, acordam muito tarde e a segunda-feira fica difícil, né? Então é uma regulação da melatonina. Exatamente, fisiologicamente do adolescente. Só que é um problema fazer isso do fim de semana, dormir muito, né, mais tarde para tentar compensar, porque assim... Daí desregula mais. Desregula, né? Então o ideal é que não passe muito de 2 horas e que eles tentem progressivamente dormir mais cedo, né? Se desconectar, tentar diminuir um pouco os estímulos para tentar conseguir ir para a cama mais cedo e com isso também dormir mais cedo. Então o adolescente, ele tem esse sono de tarde porque normalmente ele está privado do sono principal, que é o sono noturno. Entendi. E isso também tende a se regular com a idade? Sim. Por volta de qual idade? Olha, depois dos 20 anos, a gente percebe que a queixa é menor dessa sonolência. Então, muitos adolescentes que me procuram, adultos jovens no consultório, vêm com a queixa de sono excessivo. Entendi. E quando a gente vai investigar e conversar sobre a história, é porque tá indo dormir tarde e eles realmente têm dificuldade. Aí a faculdade começa cedo, a escola começa muito cedo e é um período importantíssimo que eles estão aprendendo, né? Fazer memória. E o sono é fundamental para isso, né? Então, tem que ter um trabalho de conscientização grande. Sim, com certeza. Que importante você trazer isso pra gente. Muito obrigada, doutora Cíntia. O prazer foi meu. Seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Mais um recadinho para você aqui na nossa programação. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Já que estávamos falando aqui sobre os cochilos da tarde, principalmente os jovens, não é? Vamos ver como esses jovens, os da geração Z, estão empreendendo. Será que de uma forma mais criativa ou diferente? Acompanhe comigo. Uma forma mais criativa, jovem e cada vez mais comum de se inserir no mercado de trabalho é através do empreendedorismo. Marlon é um exemplo dessa tendência. O espírito do empreendedor é exatamente ver nos problemas a oportunidade de levar soluções. O empreendedorismo entre jovens no Brasil está em alta. Pessoas com idade entre 18 e 24 anos lideram as intenções de empreender, motivadas pela inovação. Os dados são de uma pesquisa da Zen Business. Com um viés diferente, com um viés de personalização, com um viés de digital, de acesso mais fácil e, logicamente, com a melhor qualidade e preço possível.
muito preocupado com a sustentabilidade. E o empreendedorismo vai além dos negócios físicos. Muitos jovens também se lançam como marca, utilizando a própria imagem para gerar renda. É o caso de Alícia, que trocou o regime CLT para investir nas redes sociais. Gostava muito de mostrar minha rotina, cuidando do cabelo, antes de ir para o trabalho, chegando no trabalho. Às vezes dava para gravar também algumas coisas no trabalho, né? E logo após que começou a dar certo, né? No ramo de influenciadora, aí eu saí e por aí até hoje estou aqui. Os jovens da geração Z compartilham algumas características em comum. São conectados e criativos. Aliadas ao perfil de empreendedor, elas podem fazer a diferença no mundo dos negócios. Persuasão, formação de rede de contatos, busca de qualidade, toda a parte de características empreendedoras que qualquer empreendedor tem que ter. Esse empreendedor dessa geração tem que também procurar se aperfeiçoar nessas características. Para quem quer começar, a dica geral é estudar o mercado. Aproveitar as ferramentas digitais e buscar qualificações também são ótimos passos para transformar uma ideia em um empreendimento. Busque se informar, busque ferramentas e tecnologias que certamente isso vai garantir que você tenha mais chances de chegar ao sucesso aí nos seus primeiros empreendimentos. A tecnologia está avançando demais e nesse ramo de influenciador vai crescer cada vez mais. E é nesse clima de criatividade que nós vamos para o nosso intervalo, mas daqui a pouco eu volto com você. Tem muito mais ainda no programa de hoje, hein? Então vamos sair com imagens de Palmas, no Tocantins, cidade que nos acompanha pelo 17.1, cidade planejada que segue o modelo urbano de Brasília. Já eu volto. E o Vem Pra Tenda vai acontecer este ano, no final de agosto. E eu quero você de todo o Brasil participando aqui. Você que é campista, já fez os acampamentos católicos. Não importa o ano que você fez, porque é bem antigo. Você que ainda não fez, que quer saber como é, pode fazer a sua inscrição. Será aqui em Curitiba, na cidade sede da obra Evangelizar é Preciso, que também é a casa do campista, né? Você sabe, a obra Evangelizar abraçou os campistas e por isso estou aqui convidando você, faça a sua inscrição no vempratendabrasil.com.br. Não deixe lá para a última hora, porque sabe, né, que a gente tem que se programar para isso. Ainda mais quando é importante. Teremos muitos convidados aqui para que você viva esses dias com muita unção do Espírito Santo. Então, dias 29, 30 e 31 de agosto na Live Curitiba. Faça agora mesmo a sua inscrição. E também te convido, você que ainda não é associado da obra Evangelizar, que possa fazer parte desta nossa família. Estamos aqui, esperando você de braços abertos para juntos evangelizarmos mais. Você sabe que é uma missão muito especial que cada um dos associados tem aqui como obra Evangelizar, porque é graças a você que nós estamos aqui, que eu estou aqui agora falando com você pelo sinal do satélite, pela internet, pelo canal digital, tantos que nós temos no Brasil. Tudo isso é graças a você que sustenta esta obra e nós precisamos continuar, porque evangelizar é realmente necessário, evangelizar é preciso, é assim que as pessoas praticam boas ações, porque conhecem o Evangelho, que é esta boa nova. Então eu convido você a entrar em contato com a nossa equipe. Você está vendo o nosso 0800 410 6060, fale com os nossos atendentes, eles vão te orientar em como você vem para a nossa família. Combinado? E assim você também vai receber o Jornal do Evangelizador, ficar por dentro do que acontece aqui na obra Evangelizar e ficar por dentro também das devoções que nós trazemos com tanto carinho para você. Bom, feito este convite, agora vamos falar sobre café. É ou não é a bebida
preferida dos brasileiros? Acredito que muitos gostam, certo? A grande maioria. Eu não conheci ninguém ainda que não gosta de café. Vou até fazer depois uma pesquisa aqui para ver se tem alguém que não gosta. Mas o fato é que este número vem caindo. Talvez por causa do preço do café. Vamos ver nessa matéria. Quem gosta do tradicional cafezinho teve de segurar a paixão pela bebida. Comprava 8, 10, agora só levo um. Tem condições assim de comprar todo dia café, né? Aí tem que reduzir um pouco. Substituir pelo suco, pela vitamina, porque realmente está muito caro o café. Mesmo sendo um dos maiores produtores e também maiores consumidores de café do planeta, o Brasil teve uma queda no consumo de pouco mais de 5%, desta que é uma das bebidas mais amadas do mundo. E essa redução teve impactos na mesa dos brasileiros e também nos negócios. Esse cenário reflete os efeitos do forte aumento no custo da matéria-prima, causado por uma produção menor e por uma demanda mundial elevada. Diante disso, as indústrias foram obrigadas a repassar parte desses custos ao consumidor ainda no ano passado e de forma mais intensa agora, em 2025. Nesta cafeteria, em um dos redutos mais famosos da Boemia de Salvador, a queda no consumo teve impactos. O café ele subiu, então a gente vem sentindo na pele assim, né, na parte de compra mesmo, né, que a gente acaba comprando, é um insumo que a gente compra com muita frequência e a gente tentou não repassar o cliente nesses últimos meses. Para o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, o cenário de alta de preços deve estabilizar e, aos poucos, retomar patamares que permitam que o cafezinho nosso de cada dia volte a ser frequente. A expectativa é de que, ao longo do ano, o mercado volte a se alinhar. A indústria vai continuar comprometida com a qualidade, com a sustentabilidade e com a entrega de um café confiável e certificado. E o consumidor continuará valorizando o seu paladar e o seu bolso. Enquanto você vai pensando aí pelo menos no cheirinho do seu café, recado aqui para você na nossa programação. Boa tarde para você, excelente tarde para você que está assistindo aqui a Vida em Foco. Olha só, recadinho importante do seu interesse que é para a sua saúde, principalmente você que está sofrendo muito com dores crônicas, aquelas dores que não passam, limitam sua mobilidade, o dia parece que passa mais devagar, porque você sabe, dor é assim, dor ela é limitante, ela é cansativa, tira a sua paz, estressa você. Eu quero te ajudar aqui, o magnésio quelato, além de te ajudar a aliviar as dores, porque tem ação anti-inflamatória, melhora a funcionalidade do seu organismo, também vai te ajudar a aliviar esse estresse excessivo aí. Além do cansaço mental ir embora, as dores também vão te deixar em paz. É só você ligar no 0800 591 8773. Lembrando que para você que está assistindo aqui o A Vida em Foco, tem sempre uma condição especial, para lá de especial, para te ajudar a cuidar da sua saúde. Isso aqui é mais do que dica de saúde, tá? É mais do que dica de suplementação. É um auxílio para você que precisa ter alívio. Chega de exagerar naquelas medicações. Vamos usar o magnésio 100% natural, não tem contraindicação e é da Joy, 100% aprovado pela Anvisa e tem teste de eficácia comprovada. Quem usa, comprova que o magnésio realmente entrega a eficácia que promete. Para você que vai ligar agora no 0800 591 8773, vou fazer o magnésio hoje, terça-feira. 70% de desconto para você, descontão especial. Além do kit do magnésio, vou te mandar 4 meses a mais do nosso cálcio e você vai levar também o nosso seca-barriga de presente. E sabe quando é que você vai começar a pagar? Lá para a primeira semaninha de agosto. Não paga nada agora. Em agosto é que você começa a pagar o seu magnésio no carnezinho, sem comprometer dinheiro nem cartão. Mas tem que ligar agora. 0800 591 8773. Carol. Agora, será que além do café tem algo mais que afeta o nosso humor, como por exemplo o tempo? Se amanhece nublado, se amanhece chuvoso, as pessoas tendem a ficar mais desanimadas? Esse é o tema da nossa próxima matéria. Acompanhe comigo.
Vanessa nasceu e sempre morou em Salvador. Como a maioria dos soteropolitanos, ela adora o clima quente da capital. Mas, nos últimos dias, com a queda nas temperaturas e a chegada das chuvas, tem se sentido mais cansada e sem disposição. Eu fico triste, fico desanimada, coloco meu casaquinho, então não gosto desse tempo frio. O Brasil lidera o ranking mundial de casos de depressão e ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. E com a chegada das frentes frias, é comum que algumas pessoas sintam tristeza, desânimo ou até mesmo vontade de se isolar. Especialistas explicam que esses sentimentos podem estar relacionados a um tipo específico de transtorno, a depressão sazonal. Então os pacientes chegam, relatam, né? Um pouco do humor rebaixado, uma tristezazinha que acomete, sinais que a gente, quando vai perceber e analisar, tem uma influência muito grande do período chuvoso, um período mais fechado que nós estamos vivendo. A exposição ao sol ajuda a liberar substâncias como serotonina e dopamina, responsáveis por sensações de bem-estar e prazer. Quando o dia está mais ensolarado, o que você sente? Alegria, me sinto mais disposta, gosto de estar com as roupas mais fresquinhas, mais tranquilas, assim, né? Mais leve. Já o frio pode aumentar a vontade de comer, o que pode impactar diretamente no peso. O corpo da gente precisa aumentar o metabolismo para aumentar a nossa temperatura corporal. Isso pode aumentar a nossa sensação de fome. E pela falta desses neurotransmissores, pela redução desses neurotransmissores, a gente pode ter uma vontade de comer alimentos mais calóricos, que a gente chama de comfort food, né? Que é alimentos doces, massa, pão, biscoito. Em momentos chuvosos, quando a temperatura cai um pouquinho, a dica é simples. A prática regular de atividades físicas e o autoacolhimento podem fazer diferença no humor e no bem-estar. Às vezes é o momento de você parar, assistir a sua série preferida, fazer a leitura do seu livro, escutar aquela música que você não escutou já tem um tempo. Aquele look que você coloca, né, num período chuvoso, que você não tem a oportunidade de colocar num momento de sol, de um verão. Então, é dar essa criatividade ao momento que você está vivendo, para que não gere esse movimento tão penoso. Agora eu vou falar uma coisa para você. Não sei se é porque sou curitibana praticamente, mas um tempo friozinho, um clima chuvoso, é uma delícia para você fazer, sabe o quê? Pegar e fazer uma boa leitura. Então aqui, ó, a recomendação para você, Maria, Mais Forte que o Mal. Aí, ó, seja na sua sala, seja também nos dias de sol, mas que você possa ter esse conteúdo aí nas suas mãos. Porque esse conteúdo traz para nós não apenas orações, né, que são orações fortíssimas invocando Nossa Senhora, mas também traz, e eu friso porque achei maravilhoso o Padre Reginaldo falar sobre os dogmas marianos. Então você vai aprender sobre isso e são dúvidas que você aprende para você mesmo, tá? Não é só para responder perguntas das pessoas, não. São dúvidas de fé que nós temos e que quando nós temos contato com esse tipo de conteúdo, a gente se aproxima mais desta verdade divina. Então, recomendo para você, de qualquer lugar do Brasil, este livro, Maria Mais Forte que o Mal. Você consegue adquirir em todo o Brasil, em qualquer livraria, também pelo site da Produtos que Evangelizam. E já que Padre Reginaldo está aqui conosco, presente aqui no livro, que estará conosco também amanhã, eu te lembro que às 19 horas, a Arraiá do Seu Vigário. Então reúna a sua família e vamos juntos viver este momento aqui pela TV Evangelizar. Então muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã aqui na TV Evangelizar. Fique com Deus.